Ué, não era só o Corinthians que sofreu impeachment de presidente? Olha aí, nosso rival aí, o São Paulo aí, ó. E é porque a mídia não fala o tratamento que faz igual o Corinthians, viu? Que eles detonam o Corinthians, a mídia ainda passa pano pro São Paulo. Mas eles estão afundados também. Eu vou trazer o Casa Grande agora. E dois São Paulinos, o Sgarbi e o Barulho, falando sobre essa crise. Não era só o Corinthians, eles também, ó. Tão pior do que o Corinthians se brincar, viu? Até a reportagem Fantástico teve. Então vamos escutar ele, o Casa Grande, o Barulho e o Sgarbi. E no final eu dou minha opinião, o que eu acho disso dos clubes. Mas isso não é exclusividade de Corinthians e São Paulo. A maioria dos clubes brasileiros tem uma dívida gigantesca. A maioria dos clubes brasileiros tem transações muito estranhas de negociação de jogadores mais jovens, de contratação de jogadores mais velhos, com altíssimo salário, um custo muito grande, e as dívidas aumentando. Nesse momento, estourou a bomba no Corinthians, páginas policiais e tudo mais, e no São Paulo da mesma maneira. Acusação? Corrupção. Mas pode ter certeza que daqui a um tempo outros clubes brasileiros vão passar pelo mesmo problema, grandes clubes, clubes campeões, vão passar pela mesma situação, porque as dívidas só vão aumentando e os dirigentes só vão empurrando com a barriga essa solução, até chegar pertinho do fundo do poço ou chegar realmente no fundo do poço. Então São Paulo afastou o presidente Casares, e isso vai acontecer com muitos clubes ainda no Brasil. Podem ter certeza disso. Casares é infelizmente uma grande vitória para o São Paulo. Por que infelizmente? Porque quando um clube de futebol chega ao ponto de ter que afastar o seu presidente, mostra que esse clube, um clube gigante, hein, com mais de 20 milhões de torcedores, mostra que esse clube ou chegou no fundo do poço ou está muito perto de chegar. O São Paulo hoje tem uma dívida quase bilionária. O São Paulo está largado. E olha que o Casares teve totais condições de mudar isso. Mas uma reflexão aqui. Os últimos 4 presidentes de São Paulo: Juvenal Juvencio, no último mandato, uma vergonha. Aidar, diversos escândalos, denúncias, vergonha também, teve que renunciar ao cargo. Leco, arrebentou o clube financeiramente e esportivamente também. Casares, entregando o clube com uma dívida quase bilionária e muitas denúncias que só descredibilizam o clube no mercado. Então assim, fica uma reflexão maior para esse momento. Muita coisa tem que mudar dentro de São Paulo. Porque se continuar esse sistema político vergonhoso, arcaico, ultrapassado, São Paulo vai ficar ultrapassado. Olha o exemplo aí de outros clubes, né? Enfim, fica a reflexão. Vitória pro São Paulo, infelizmente no momento que o clube está totalmente lá. Mais uma vez, ele renunciando, dentro do clube não acontece nada com ele. Ele continua com os direitos políticos, ele continua podendo voltar em outra oportunidade, ele continua podendo fazer parte do conselho consultivo, que é formado por ex-presidentes, como foi formado na semana passada, e o Aidar votou pelo não pedido de impeachment. O Aidar continua no Conselho Consultivo porque também renunciou no meio daquele mar de denúncia de corrupção em 2015. Então ele pode renunciar. Se ele renunciar, não acontece nada. Se os sócios decidirem que ele sofre um impeachment, ele é afastado e perde todos os direitos políticos, fica inelegível e, principalmente, sai pela porta dos fundos do São Paulo como o primeiro presidente do São Paulo que sofre um impeachment na história do clube. Hoje, antes da votação, ele fez um discurso patético, se vitimizando e culpando a mídia alternativa por tudo o que está acontecendo no São Paulo. Ele disse que a culpa era da mídia segmentada atrás de likes e visualização. O que eu queria dizer para você é o seguinte, meu amigo São Paulino, a minha amiga São Paulina. Se não fosse você, o torcedor de rede social, que muitas vezes é ridicularizado, é tratado com desprezo, se não fosse você, o torcedor de rede social, que protesta, que questiona, que cobra, que tem sentimento pelo São Paulo, se não fosse o movimento que você fez, que nós fizemos, eu, como parte dessa mídia alternativa que, segundo o Casares, é a culpada por tudo que está acontecendo, se não fosse você, isso não teria acontecido. Galera, quem é corintiano sabe que o São Paulo está sofrendo, né? Mas é bom porque eles são soberbos. E quando estava o Corinthians, ano passado, eles tiraram muitos comentaristas, principalmente não da mídia alternativa, mas da mídia tradicional. O que fizeram com o Corinthians não foi nem 1% que fizeram com o São Paulo. O São Paulo ainda, eles passam muito pano pro São Paulo, a mídia tradicional, eu vejo, porque quando é o Corinthians, é capa de todos os vídeos. Eles só... O cara abre o YouTube e você só vê capa do Corinthians, Augusto Melo, ex-presidente, caso. O São Paulo, você ainda tem que procurar
e não vê tanto isso da mídia falando. Você vê que o tratamento é totalmente diferente. E agora que eles perderam o presidente, né, que foi empichado, o presidente deles, Júlio Casares, né? E agora vão fazer igual o Corinthians e vão ter com o vice que estava no comando, né? Tomara que eles afundem, que são soberbos. Mas é engraçado que falaram que era só o Corinthians que fica tirando onda que a gente deve 3 bilhões de reais. Que não é mentira, não é mentira. Mas aí, 1 bi de dívida chegando. O Corinthians tem de dar onde tirar. O Corinthians tem de onde tirar. Eles têm uma grande torcida também, concordo. Mas o Corinthians tem de onde tirar. Eles se afundar, vamos torcer que eles caiam para a Série B, vamos torcer. Estão devendo salário também de 3 meses. Tava devendo, não sei se pagou até a gravação desse vídeo. Mas você não vê isso na mídia. Só vê quando é o Corinthians. O Corinthians deve 1 mês de salário. É capa de todos os vídeos da mídia tradicional, do YouTube. De tudo. Sai no GE, sai em todos. Agora o São Paulo, quando você vem saber, já está 3 meses sem ser de salário atrasado. É um tratamento diferente, eu queria entender. Entendo que é mídia, né? O Corinthians, eles vivem do Corinthians. Como o Neto fala, o Ronaldo Giovanelli, que eu assisto muito, fala, esses caras vivem do Corinthians. O próprio Thiago Live já falou que quando não tinha pauta, falava do Corinthians. Então é isso, a gente entende que essa mídia vive do Corinthians. E quando é o nosso rival, eles passam pano. Passam mesmo. E não falam o que o torcedor quer ouvir. Como o Barulho falou aí, é mesmo. A mídia tradicional tem que se impor. A mídia e a torcida tradicional tem que se impor. Porque eles que levanta o time, o mais gigante, não pode deixar ter responsabilidade financeira. Então é isso. Eles são soberbos. Então essa é a minha opinião. Eu falei aqui mesmo, sem clubista, um torcedor que viveu isso como corintiano. Então é isso, galera. Obrigado por tudo. Se gostou da minha opinião, se algum São Paulino chegou nesse vídeo, é da minha opinião. Então é isso, obrigado por tudo. Valeu!